projeto Status Fit é um projeto que foi financiado pela Fundação La Caixa, nomeadamente pelas candidaturas que eles têm, pelos concursos que eles têm das Flash Calls, e é um projeto que está a ser desenvolvido aqui na Lusófona, no ELAB, que é um centro de investigação aqui da Lusófona, e está a ser desenvolvido por mim, que sou a coordenadora do projeto, e por outros colegas que também fazem parte da Lusófona e de outras entidades, como é o caso da Ana Rita Farias, Silvia Luís, Joana Cabral, o Vítor Hugo Silva, e do ISCTE temos também uma pessoa que está a fazer este projeto connosco, que é o Ricardo Borges Rodrigues. E este projeto tem como principal objetivo conhecermos e mapearmos qual é que é a prevalência da discriminação que as crianças entre os 10 e os 16 anos podem sentir devido exclusivamente a fatores socioeconómicos. Portanto, esse foi o nosso primeiro objetivo, perceber qual é que era a prevalência deste tipo de discriminação nas escolas em Portugal. Para isso fomos a 40 escolas em Portugal, públicas, privadas, entrevistámos ou inquirimos, porque foi através de um inquérito que fizemos, 2.580 crianças entre estas idades, por Portugal. Portanto, é uma amostra representativa da população portuguesa nestas faixas etárias. Mas depois tínhamos outro grande objetivo também. Queríamos perceber nestas crianças se havia alguma relação destes sentimentos de discriminação com o seu bem-estar, com os seus níveis de bem-estar e com as aspirações futuras, se havia relação entre estas variáveis. Queríamos conhecer também quais é que eram as atitudes, independentemente de sentirem discriminação ou não baseada nestas características, mas quais é que eram as suas atitudes, as suas crenças face a este grupo social de pessoas que estão em situação de pobreza. E depois o nosso segundo grande objetivo era perceber de que forma é que outros grupos que são importantes nesta faixa etária, nas crianças, não é? Na infância, como os pais e os próprios professores e as suas próprias ideias sobre estas temáticas podem influenciar as visões das crianças e como é que, por exemplo, a cultura escolar e as práticas pedagógicas nas escolas podem influenciar esta prevalência da discriminação com base em fatores socioeconómicos. Portanto, fomos também, para além de entrevistarmos estas crianças, fomos também entrevistar os pais destas crianças. Não conseguimos uma amostra tão grande, mas ainda assim temos um considerável, cerca de 500 pais responderam-nos também a um inquérito, e os professores destas mesmas crianças. E portanto temos aqui um leque de informações sobre esta temática que nos permite depois cruzar informações sobre estas várias entidades da comunidade escolar para perceber melhor este fenómeno. Então, porque é que é importante estudarmos este fenómeno da discriminação de forma geral, não é? E isto tem vindo a ser feito em vários estudos, estudar a discriminação sobretudo com base em fatores étnico-raciais ou com base no sexo das crianças, meninos e meninas, na infância. Estes são aquelas categorias que são mais salientes, mais visíveis e que são muitas vezes as mais trabalhadas também em termos de investigação. A classe social ou estes fatores, estas diferenças socioeconómicas, como lhe queiramos chamar, é um bocadinho diferente e é um desafio, é uma categoria muito desafiante, porque não é como as outras categorias, não é tão visível como as outras categorias, não é tão saliente. Portanto, e depois também há todo o fator associado a ser um pouco tabu ainda, de falar sobre estas temáticas. E portanto a investigação tem vindo a descurar, não só em Portugal, mas em termos internacionais, quais são as dinâmicas sociais, o que é que se passa na escola e até nos adultos. Isto também é um tema que não tem vindo a ser, recentemente é mais trabalhado do que, não tem tanto histórico de investigação, digamos assim, mas é um tema que é muito importante porque se nós pensarmos nas crenças que estão associadas a estas pessoas que vivem em situação de pobreza, são crenças e são atitudes muito negativas, e as crianças desde cedo têm este tipo de crença em relação a este grupo. Desde cedo as crianças conseguem distinguir, e quando eu digo desde cedo é desde os 3, 4 anos, conseguem distinguir quem tem as coisas mais giras, quem não tem, portanto baseiam-se se calhar em aspectos muito objetivos do ter ou não ter determinados objetos,
e depois, à medida que vão crescendo, vão tendo atenção a fatores mais simbólicos, não é? À marca das roupas, ou que tipo de atividades extracurriculares é que faz, onde é que vai passar as férias, e tudo isto são pistas para perceberem se aquela criança, se aquele par tem ou não boas condições económicas, e isso vai determinar a forma como se relacionam uns com os outros. Portanto, há alguns estudos a mostrarem que, de facto, as crianças tendem a escolher brincar ou estar com pessoas que têm melhores condições económicas. E, portanto, por isso é que é tão importante nós trabalharmos a discriminação de forma geral, porque sabemos que noutros domínios tem impacto no bem-estar e na saúde das pessoas e das crianças também, e em particular aqui a classe social, porque é um tema menos estudado e, portanto, interessa-nos. Só acrescentar aqui o porquê desta faixa etária. Nós sabemos, todos nós fomos adolescentes, não é? Sabemos que é nesta faixa etária que a vida social se torna tão importante. E é uma altura em que as crianças, a partir dos 10 anos, começam a perceber melhor o seu lugar no mundo, onde é que se podem posicionar, desenvolverem a sua identidade social e a estarem tão atentos ao mundo que os rodeia e à forma como é que os outros o veem, não é? E a dar tanta importância ao olhar dos outros sobre si próprios. E por isso é que esta faixa etária também é importante para nós estudarmos estas questões e trabalharmos desde logo estas questões com eles. Antes de mais, eu acho que o que distingue este projeto de projetos também sobre desigualdades e sobre estas questões socioeconómicas, em primeiro lugar, se calhar eu apontava a metodologia que nós usamos. Tivemos a sorte de termos feito este projeto no âmbito desta candidatura do La Caixa, em que o objetivo é precisamente termos amostras representativas do país e, portanto, o facto de nós termos conseguido tantos participantes, tantas crianças a participarem neste estudo e podermos dizer que o que encontramos pode ser generalizado para a população e dar-nos um panorama mais global do que é que se passa no país e que nos permite ter em conta para podermos também influenciar políticas públicas ou, pelo menos, chamar a atenção dos nossos resultados de uma forma mais representativa, não é? Eu, em primeiro lugar, apontava isso. Depois, em segundo lugar, apontava o facto de nós termos tantas entidades desta comunidade escolar. Nós não fomos só às crianças, nós fomos também aos respectivos pais e aos professores. E isto dá-nos uma visão mais abrangente sobre o fenómeno, que nos permite também tirar aqui algumas conclusões interessantes. E depois, em relação a outros projetos que são feitos no país, o que eu sinto é que há muitos projetos que de facto trabalham com crianças de contextos socioeconómicos em desvantagem, não é? Mas são projetos muito importantes, muitos deles até de intervenção, mas que se focam no indivíduo, se focam na criança, ou seja, na promoção do seu bem-estar, na sua proteção, em ter um contexto educativo de qualidade, para que aquela criança tenha os mínimos efeitos do contexto mais desprivilegiado em que vive. E nós aqui não é tanto essa versão, não que não a consideremos importante, é super importante, mas nós queremos ter uma visão mais estrutural da pobreza, mais estrutural das causas da pobreza. Perceber que há fenómenos que não têm a ver com o indivíduo em si que está naquela condição, mas que nos dizem respeito a todos nós, sociedade, e neste caso perceber quais são as atitudes das crianças face a esta situação de pobreza, às pessoas que estão nesta situação de pobreza, permite-nos trabalhar estas crenças e estas atitudes para que as crianças que de facto estão nesta situação não sofram com essa discriminação da qual são alvo. Portanto, é um problema estrutural que nos diz respeito a todos e que nós também, enquanto sociedade, temos o dever de trabalhar e de fazer alguma coisa para podermos colmatar estes problemas que depois se vão sentindo nas escolas e noutros espaços da sociedade. E
Nós já temos alguns resultados deste projeto. Para já, ainda só trabalhamos a dimensão das crianças, focámos-nos em primeiro lugar em trabalhar os dados relativos às crianças e não temos ainda resultados relativos nem aos pais, nem aos professores e muito menos então na interligação destas três amostras. O que concluímos em relação às crianças é que, de forma geral, as crianças não sentem que estão num nível socioeconómico intermédio. Portanto, independentemente do nível socioeconómico objetivo em que as crianças estão, elas sentem que estão numa posição mais favorável e mais intermédio, o que é comum a outras investigações que já foram feitas especificamente sobre esta característica. No entanto, quando nós lhes perguntamos, e isto, desculpe só acrescentar, que no entanto notamos que em escolas públicas este nível de estatuto socioeconómico percebido, subjetivo, era mais baixo do que, por exemplo, em escolas privadas, ok? Mas, por exemplo, em relação à privação relativa, que é o sentimento que elas têm quando se comparam com outras crianças com as quais convivem, por exemplo, perguntas como quando pensas nas férias que tu tens, sentes que tens piores férias do que os teus colegas ou que tens coisas piores do que os teus colegas. Portanto, é sempre em comparação, uma privação relativa àqueles que a rodeiam. Apesar deste valor também ter sido baixo de forma geral, mas já não houve diferenças entre escolas, por exemplo. Tanto crianças de escolas privadas como de escolas públicas têm o mesmo sentimento de privação relativa. Mas ainda assim, apesar de ter sido baixo, há 10% de crianças que têm elevados sentimentos de privação relativa, o que é um número, 1 em cada 10 crianças tem este sentimento então de privação relativa, o que nos deve, apesar de ser relativamente baixo, nos preocupar, não é? Estes foram então os primeiros resultados que nós tivemos. Depois também quisemos então perceber, porque há bastantes estudos já a mostrarem, não é, que quando as crianças em contextos mais desfavorecidos têm piores níveis de bem-estar, menos aspirações futuras, mas nós quisemos perceber aqui se a discriminação podia explicar esta relação que já foi encontrada noutros estudos. Ou seja, se era porque realmente tinham menos coisas que sentiam pior bem-estar, ou se a discriminação podia ser uma das causas para essa diminuição do bem-estar. E apesar de o nosso estudo não nos permitir aferir a causalidade destas relações, o que nós vimos é que, de facto, quanto maior privação relativa as crianças sentiam, maiores níveis de discriminação segundo a classe social por causa destes fatores socioeconómicos especificamente, mais discriminação elas sentiam e que isso então reduzir os seus níveis de bem-estar e conduzia então a aspirações face ao futuro mais negativas, ok? Portanto, a discriminação aqui é um fator fundamental para explicar esta relação que existe entre as crianças de baixo estatuto e os piores níveis de bem-estar ou menos aspirações, e isto é algo que nós podemos trabalhar, não é? Se há questões mais complicadas em termos sociais que nós individualmente não podemos fazer nada, ou temos menos poder, não é? Nestas questões da discriminação nós temos este poder nas nossas mãos de não o fazer, e isso fará com que as crianças tenham maiores níveis de bem-estar e que não influenciem então as suas aspirações futuras e não contribuamos então para esta perpetuação da pobreza e para este ciclo de pobreza. Em termos dos resultados em relação à discriminação, pronto, encontramos estas relações então, mas verificámos que cerca de 50%, 46%, julgo eu, de crianças que não sentiram nunca nenhuma discriminação por razões socioeconómicas. Portanto, o nível de discriminação sentida por este caso deve-se dizer que não foi elevado, foi baixo. Ainda assim, mais uma vez, 12% das crianças sentiram elevada discriminação por causas socioeconómicas. E as causas mais apontadas são a forma de falar, a linguagem que usam, a roupa que usam e não terem coisas de marca. Okay? Estas foram as três mais apontadas. Depois, em relação às atitudes das crianças face
às pessoas com pobreza. Nós medimos 2 tipos de atitudes. Medimos as atitudes mais explícitas, que nós chamamos em psicologia atitudes explícitas, que são aquelas que nós respondemos quando nos perguntam o que é que tu sentes em relação a um determinado grupo. Se gostas, se não gostas, não é? E aí as atitudes são positivas. E quanto maior o estatuto social percebido destas crianças, melhores são estas atitudes face aos pobres. Mas, por outro lado, medimos também as atitudes que nós chamamos implícitas, que são aquelas atitudes mais inconscientes, que temos técnicas próprias para o fazer, que medem tempos de reação e tempos de resposta, em que nós não temos tanto controle sobre as nossas respostas, e neste caso nós verificamos que as atitudes implícitas mais inconscientes são mais negativas face aos pobres. E quanto maior é o estatuto socioeconómico percebido, piores são estas atitudes implícitas face aos pobres. Portanto, isto demonstra que pode haver aqui algumas atitudes mais escondidas, mais inconscientes, mas que determinam em certa medida também os nossos comportamentos face a estas pessoas, e neste caso das crianças e no contexto escolar. Esta interseccionalidade que pode existir entre outras características das crianças que não tenham só a ver com as características socioeconómicas, como são o caso do género das crianças, da origem étnico-racial das crianças, do percurso de imigração ou não destas crianças, é um tema muito importante de se ter em conta. Nós ainda não fizemos esse tipo de análise, mas temos consciência e temos algumas perguntas que nos permitirão no futuro fazermos esse tipo de análise e perceber se de facto a prevalência desta discriminação baseada em critérios socioeconómicos, porque foi essa a discriminação e a medida que nós usamos foi especificamente esse tipo de discriminação, se é mais prevalente em determinado género ou em determinada origem étnico-racial. Aliás, nós temos também uma medida que perguntámos às crianças se havia qualquer outro grupo em que se sentiam discriminados para além daquele fator, como por exemplo a orientação sexual, e portanto essa é uma das análises que nós queremos fazer, porque é de facto muito importante nós termos consciência desta interseccionalidade das várias categorias desprivilegiadas da qual as crianças podem fazer parte e que tornam a sua experiência de discriminação única, não é? E que até pode ter efeitos que não são cumulativos, são exponenciais. E, portanto, tem um efeito muito negativo na vida das crianças e estamos interessados em fazer esse tipo de análises, mas ainda não o fizemos. Estes resultados, este conhecimento que nós agora temos sobre como é que a população portuguesa entre os 10 e os 16 anos pensa sobre estas questões e quais são os níveis de discriminação sentidas, são muito importantes, sobretudo para nós estimularmos a discussão junto das escolas. Portanto, como nós vemos que nós temos de o fazer, é uma obrigação que temos também enquanto investigadores, não é? De devolver estes resultados à comunidade e pretendemos fazê-lo, e achamos que é muito importante de facto levar estes resultados à comunidade escolar, numa situação em que possamos até envolver todos os intervenientes nesta comunidade, os pais também, e não só os professores, e podermos de facto refletir sobre estas questões e perceber como é que podemos tornar as nossas escolas mais inclusivas. E depois há outra questão que tem a ver com as práticas pedagógicas dos professores, que muitas vezes inconscientemente são promotoras destas desigualdades. E desta diferenciação e desta divisão que se pode gerar às vezes até em sala de aula. Não é o caso do nosso estudo, não tínhamos isso como objetivo, mas por exemplo há estudos que mostram que mesmo só o facto de pedir aos alunos para levantar a mão depois de realizarem uma tarefa escolar em sala de aula vai fazer com que os alunos sintam uma ameaça de desempenho, os alunos mais desfavorecidos
sintam uma ameaça, tenham um sentimento de ameaça, de desempenho, e então isso vai afetar a sua performance. Ao saberem que vão ter que manifestar se já terminaram ou não o seu trabalho, vai fazer com que fiquem mais ansiosos e então não tenham um desempenho tão bom como as crianças de nível socioeconómico mais elevado. Portanto, são pequenas práticas. Ou, por exemplo, lembro-me agora também de quando nós, acho que isto acontece desde sempre, e continua a acontecer, tenho filhos e sei que isto acontece, de quando chegam das férias perguntar onde é que as crianças foram de férias. E isto pode colocar, é muito interessante em termos pedagógicos, as crianças partilham, tudo mais, não é feito com intenção nenhuma de minorizar ninguém, eu entendo isso, mas a verdade é que há crianças que não saíram da sua cidade, não é? Ou que só foram para a casa dos avós. E quando se comparam e quando veem as férias das outras crianças, podem de facto ter este sentimento de privação e que vai influenciar o seu bem-estar, não é? Portanto, há práticas pedagógicas que de facto têm de ser pensadas para criarmos então escolas mais inclusivas e que não façam esta divisão. Nós não tínhamos como objetivo fazer formações futuras a professores e, portanto, não criámos qualquer tipo de material, nem tínhamos como objetivo criar qualquer tipo de material para podermos dar aos professores. Achamos que é importante, e isso só por si é todo um projeto, perceber quais os materiais certos para de facto poder ajudar os professores a ter este tipo de discussão em sala de aula, porque não são só os professores que precisam discutir estas questões, são os próprios alunos que precisam de o fazer, não é? E precisam de estar à vontade para falar destas questões, mas não o fizemos. Sendo um projeto de investigação, a única coisa que nós podemos então oferecer, digamos assim, é o conhecimento sobre esta problemática e podermos futuramente contribuir para essa criação desses materiais. Neste momento o projeto já terminou, portanto nós tínhamos financiamento para um ano, até tivemos que estender um pouco mais o projeto e a Caixa facilitou-nos essa extensão, porque recolher dados em escolas é de facto muito difícil, portanto não o conseguimos fazer no prazo estipulado, mas o projeto e a recolha de dados já terminou. Por isso não é nesse aspecto que as escolas poderão aderir ao projeto, mas há agora uma fase posterior que é de disseminação e de divulgação destes resultados. Portanto, eu acredito que se realmente nós conseguirmos chegar até às escolas ou aos municípios e fazer este tipo de dinâmicas de divulgação dos resultados, e não é só divulgarmos os resultados, mas podermos, por exemplo, ter algumas pessoas peritas também nesta área que possam fazer comunicações e no fundo originar esta reflexão dentro das escolas. Considero que as famílias são muito bem-vindas neste processo, não é? E que também têm delas próprias pensar sobre esta questão para que depois sejam também promotores da diferença junto dos seus próprios filhos. Por isso acho que neste momento é esse o envolvimento que nós esperamos das famílias. Em primeiro lugar, porque o nosso grande objetivo era percebermos então esta relação entre os vários atores, não é? Entre os professores, os pais, e perceber como é que, por exemplo, crenças mais meritocráticas e contextos que tenham estas crenças em contexto escolar podem influenciar e podem fazer com que, por exemplo, a prevalência seja maior em escolas que têm esse tipo de contexto ou não. Este tipo de análise nós ainda não fizemos. Portanto, este é o nosso trabalho agora, é o nosso grande desafio. Nós neste momento estamos também já a escrever um artigo para leigos, no fundo, não é um artigo científico, é um artigo que vai ser divulgado pela própria La Caixa, escrito numa linguagem não científica, que também é um desafio para nós, enquanto investigadores, mas precisamente para chegarmos ao maior número de pessoas, não é? E portanto estamos nesta fase para já, com os dados que analisámos até ao momento.
A recolha de dados terminou, acho que em fevereiro deste ano, por isso temos estado até agora a trabalhar os dados, a fazer este tipo de divulgação. Queremos agora então começar nessa análise mais complexa, multinível, em que avaliamos então estas relações entre estas várias amostras. Esse é o nosso grande objetivo agora e, sem dúvida, conseguirmos chegar até às escolas e começarmos a divulgar estes resultados junto das escolas, das famílias, e poder pensar com eles sobre estas questões e podermos dinamizar estas reflexões. Seria, sem dúvida, assim, um ponto alto deste projeto. Acho que seria de facto muito importante também podermos devolver estes resultados aos próprios alunos, não só ficar pelos pais e pelos professores, podermos de alguma forma pensar como refletir estas questões do privilégio, de que não temos todos o mesmo ponto de partida, e, portanto, podermos encontrar dinâmicas a fazer com os alunos para pensarem estas questões e tornar um bocadinho mais visível, porque esta questão destas diferenças socioeconómicas é um tabu, como eu disse há pouco, é muito invisível, não se fala nas escolas. E, portanto, seria muito bom também conseguirmos envolver os alunos e até, quem sabe, não serem os alunos a organizar as palestras para os professores, invertermos aqui um bocadinho o processo, mas isso seria sem dúvida o ponto alto deste projeto e ainda não chegamos lá.